Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente os representantes do sindicato, o Dr. Nuno Alves e a Dra. Cristina Borges, e, indiretamente à matéria em questão, eu perguntava-lhe, ouviu há pouco dizer que não conhecia o plano de reestruturação, naquilo que foi a comunicação oficial, mas não oficial, provavelmente conhece qual é que é o plano de reestruturação e o que é que esteve, o que está em causa, certo? Vai responder? Obrigado. O plano de reestruturação no seu âmago, na sua totalidade, não o conhecemos. Foi-nos, quando apresentado aos sindicatos, não estava daí a ter pedido ajuda à doutora Cristina Borges, não foi divulgado e foi apresentado alguns PowerPoints com alguns aspectos gerais. Portanto, nada que para nós fosse suficientemente importante para percebermos o seu conteúdo e a sua ação na companhia. Para perguntar? Na prática, na implementação prática do mesmo, ainda que não tenha sido comunicado, foram sentidas a questão dos cortes, tudo por aí fora, e, portanto, qual é que da vossa parte, qual é que foi a posição e qual é a posição do sindicato sobre aquilo que sentiram concretamente na implementação da reestruturação? Responder? Obrigado. É difícil falar de algo que pouco ou nada se conhece, mas os efeitos são bastante acutilantes, portanto, estamos a sofrê-lo bastante. Eu, sinceramente, e na minha opinião pessoal, e é pessoal, não do sindicato, não sei até que ponto é que há um plano de reestruturação que já é a gênese de um processo de privatização que virá, portanto, a preparar uma companhia, portanto, para o futuro e, não conhecendo, não sei se, por acaso, isso, mas isso é uma assunção minha, não é do sindicato, obviamente, de alguém que, enfim, lê e que se informa e que anda atento. Portanto, agora, nós temos bastante dificuldade em lidar com algo que pouco ou nada conhecemos. Obrigado. Para perguntar? Quantos trabalhadores é que representa o sindicato? Responder? Neste momento, com as saídas que nós tivemos, somos 10, na TAP, somos 10 trabalhadores. Obrigado. Para perguntar? E antes desses despedimentos, quantos é que eram? Temos vindo a perder alguns associados ao longo dos anos, mas para fazer algo mais recente, 16. Obrigado. Para perguntar? Já disse aqui há pouco que teve vários contactos com a CO e, portanto, o contacto era direto com a empresa, mas pergunto se houve algum contacto por parte do Governo, alguma reunião com o Governo e com o sindicato. Responder? Obrigado. Tivemos uma tentativa de reunião com o atual Ministro das Infraestruturas. Numa primeira tentativa para uma reunião a 6 de março de 2023, que foi enviado, portanto, o pedido de reunião nesse próprio dia, por volta das 11h05 da manhã, para uma reunião às 17 horas, portanto, do dia 6 de março. Às 14h19, recebemos por parte portanto, do mesmo gabinete, o cancelamento da reunião, sem qualquer tipo de motivo ou de razão para a mesma. Posteriormente, depois, a 9 de março, recebemos nova convocatória de reunião para o dia 13 de março, onde então os sindicatos e o Sr. Ministro estiveram reunidos no Ministério das Infraestruturas. Obrigado. Para perguntar? Se eu percebi bem, até de outros sindicatos, foi uma apresentação de cumprimentos quase, nada mais do que isto. Responder?
Foi mais uma apresentação de dar a conhecer com a tomada de posse do Ministro, e depois foi perguntando aos vários sindicatos, portanto, para digamos, não dar um estado de alma, mas para se tivessem alguma declaração, alguma informação a dar na reunião, portanto, para darem. Os sindicatos foram fazendo, portanto, à vez. Obrigado. Para perguntar. Consequência prática da reunião, zero, para essa expressão. Do nosso lado, o que nós tentamos fazer foi aproveitar nessa reunião e abordar um assunto que tem a ver com uma medida de gestão que a TAP decidiu, a anterior CEO e a equipa decidiu, que tem a ver com o programa de retenção de talentos, que é um programa discriminatório, que é um programa que não dá equidade aos trabalhadores, e que neste momento não é um programa que serve para premiar a retenção dos trabalhadores no ano 2023 e que não é abrangente, que não abrange, portanto, como referi, é discriminatório. Portanto, nós aproveitamos essa reunião porque até agora a CEO anterior não dava como facto consumado que tinha que o programa era assim e que não se mexia. Portanto, nós aproveitamos essa reunião para alertar o Sr. Ministro que era um assunto pendente e que gostaríamos de saber como se conseguia, portanto, resolver essa questão e que era algo que estava em cima da mesa. Obrigado. Para perguntar. Podíamos pedir se pode especificar mais esta questão da discriminação que existe relativamente a esse programa. Responder. Portanto, como referi, a TAP tem perdido bastantes trabalhadores ao longo destes anos devido a vários fatores, todos externos, mas muito por causa das condições salariais que estão a ser oferidas à companhia, um pouco advém daquilo que já tinha referido há pouco, na minha intervenção anterior. Para não perder muitos trabalhadores, a TAP decidiu, a partir de uma determinada função da empresa, reter esses trabalhadores no ano de 2023, aplicando um programa chamado Retenção de Talentos. Começou com um grupo de trabalhadores, passou para outro grupo de trabalhadores e, em determinada altura, decidiu aplicá-lo à grande maioria dos trabalhadores da empresa, com as suas condições específicas a cada grupo de trabalhadores. Contudo, deixou cerca de 100 e poucos trabalhadores de fora, daí a palavra discriminatório. Se calhar pode ser forte demais, não quero, enfim, entrar em semântica gramatical neste momento, mas é um programa que nós achamos, e não somos o único sindicato a achar, que deve ser inclusivo, que deve ser, portanto, para todos os trabalhadores. Obrigado. Para perguntar. Já reuniram com o novo CEO da TAP? Responder. Obrigado. Sim, já reunimos com o novo CEO da TAP. No dia 20 de abril, reunimos com o CEO da TAP para se apresentar. Foi uma reunião com sindicatos nas instalações da TAP, portanto, e onde também, e pegando naquilo que eu referi há pouco, como sindicato, voltamos a manifestar a nossa, enfim, perplexidade em relação à aplicação deste referido programa. Obrigado. Para perguntar. No fundo, as expectativas que tiveram dessa reunião, por aquilo que percebo, durante aquilo que apresentaram, essas expectativas tiveram alguma consequência prática também, como há pouco falou relativamente ao Sr. Ministro? Responder. Obrigado. Não é a primeira vez que nos cruzamos com o Dr. Luís Rodrigues na TAP e portanto, é alguém que é conhecido da TAP, conhece a forma de estar dele e a maneira que ele tem de ouvir, de querer saber, de se inteirar das situações. Portanto, julgo que é generalizado, mas só podemos falar do nosso lado.
ficamos, portanto, estamos expectantes numa boa expectativa, evidentemente, do seu trabalho e daquilo que ele poderá fazer e, portanto, viemos com algum alento em relação ao que possa acontecer e ao trabalho que ele possa desenvolver na TAP nos próximos tempos. Obrigado. Para perguntar. Sendo um sindicato de economistas, tem naturalmente uma visão ampla e técnica, eu diria, com know-how, que me permite perguntar-lhes exatamente isto. Como vê a forma como tem sido gerida a TAP nos últimos anos? Responder. Obrigado. Estou na TAP desde 1995, portanto, como trabalhador, tenho tido a TAP, enfim, tenho acompanhado a TAP de alguma forma. A TAP é uma empresa que está no setor de atividade extremamente complicado, porque depende de fatores externos que às vezes, como não acontece noutros setores de atividade, influenciam bastante os resultados e, portanto, é difícil de alguma forma gerir uma empresa com essa situação, com esses fatores. Sendo que nos últimos anos, dou sempre este exemplo, e perdoem-me, portanto, se estou a ser injusto com alguém ou não, mas tal como as ondas da Nazaré teve que vir alguém de fora, que elas sempre existiram, de vir de fora a dizer que elas são excelentes e podemos surfar as ondas e atingir grandes recordes e visibilidade para o país. Há uns anos, no início do ano 2000, sensivelmente, na década de 2000, tivemos uma administração que conseguiu pôr a TAP na rota de transporte aéreo mundial e, sobretudo, europeu, tornando a placa giratória do aeroporto de Lisboa como um hub. E, portanto, esse teve um benefício grande e permitiu a TAP ser o que é hoje a empresa que é. Em relação à gestão, com os fatores externos, como lhe referi, às vezes é difícil avaliar determinadas situações, porque por mais organização que se quer implementar e por mais políticas que queiram implementar, às vezes elas saem completamente goradas. Obrigado. Para perguntar. Sentem que a interferência do Governo na TAP tem prejudicado a companhia? Eu peço para definir melhor prejudicar a companhia em que sentido, por favor. Sr. Deputado. Peço desculpa, estamos a falar na gestão da TAP e, portanto, até ajudo na pergunta. É fácil perceber quem é que, na realidade, gera a TAP e quem é que gera e, no fundo, se a interferência do Governo na TAP, que possa existir, tem prejudicado a companhia para os resultados que vai ter, sem falar nos resultados que houve deste ano, porque sabemos os resultados que são. Responder. Obrigado. Nós, sempre houve um CEO, sempre houve, portanto, o Presidente do Conselho de Administração, sempre houve, portanto, um organograma para gerir a TAP. Portanto, nesse aspecto e como trabalhador, temos que seguir, faz parte do nosso trabalho, esse tipo faz parte da nossa situação. O que nós temos sabido da TAP neste momento, e daquilo que eu percebi no sentido da sua pergunta, é o que tem acontecido na comunicação social. Eu nunca tive em reuniões, ou pelo menos não me percebi, que numa tomada de decisão que fosse feita tivesse a gestão, portanto, por trás do Governo. Portanto, se quiser falar em micro, portanto, em situação real da TAP do dia-a-dia, digo que não. Em termos macros, é aquilo que nós sabemos na comunicação social. Portanto, mais nada posso acrescentar a esse ponto. Obrigado. Para perguntar. Tem conhecimento de decisões de gestão da TAP que possam ter lesado os interesses da companhia e, naturalmente, sendo assim, o interesse público? Responder. Obrigado. Não tenho conhecimento. Obrigado. Para perguntar.
Recentemente foi assinado o acordo entre a Ground Force e a Massa Insolvente, a TAP e a Menzies. Isto levou a ter capitais próprios negativos de 30 milhões. Consegue ter uma ideia, ou pelo menos consegue dar-nos aqui a vossa posição sobre esta matéria, do que é que pode ter conduzido a isto? Responder. Obrigado. Sobre a Ground Force, o Sindicato dos Economistas efetivamente tem um delegado sindical na Ground Force, mas que se ocupa em exclusivo. Portanto, eu estou em exclusivo com a TAP, a doutora Cristina Borges também, portanto, não tenho capacidade de lhe conseguir responder à sua questão. Obrigado. Para perguntar. Há pouco disse que eu tinha reunido várias vezes com o CFO, que nós já temos a oportunidade de ouvir, aliás, até disse que, no entender dele, os funcionários da TAP deviam trabalhar mais, mas qual é que era o papel do CFO naquilo que eram os acordos da empresa? Responder. Obrigado. Não reconheço visível, portanto, nas reuniões e nos processos, a sua participação. Portanto, não foi sempre, e nas reuniões que tivemos, era sempre a CEO que, de alguma forma, tomava a palavra e se dirigia aos sindicatos. Pontualmente, o CFO poderia fazer algum esclarecimento sobre alguma questão que acontecesse, mas era sempre exclusivo com a CEO. Obrigado. Para perguntar. E por último, relativamente àquilo que são os acordos de empresa, no acordo celebrado em 2015 e o atual acordo, que diferenças é que, na sua opinião, existem? Quer responder? Obrigado. Está-se a referir aos acordos de empresa que foram denunciados pela TAP unilateralmente em dezembro de 2022 com todos os sindicatos. Neste momento não há acordos de empresa. Tenho alguma dificuldade em perceber a negociação, este tipo de negociação bastante agressiva e, enfim, que, na minha opinião pessoal, não faz jus ao trabalho, ao mérito e à dedicação que os trabalhadores da TAP todos têm, sem exceção, na companhia, terem recebido uma rescisão unilateral dos acordos de empresa.